Gente, bom dia a todos, tá? Que bonito ver essa mesa cheia, que bonito ver essa sala, não tão cheia, mas bem cheia, tá? É mais uma oportunidade para nós estarmos juntos aqui. Eu queria me desculpar que na reunião de preparação não pude estar presente. Eu estava numa missão de férias, descansar um pouco, tá? Mas eu tenho certeza que deu tudo certo, o feedback já foi muito bom, correu tudo melhor do que se eu tivesse presente, até porque foi muito bem conduzida, tá? E hoje é um dia para a gente importante, seria a nossa última reunião, mas como já foi anunciado pela professora Lilian, né, nós teremos uma reunião extraordinária. Vamos trabalhar um tema muito interessante para o país, que é a discussão voltada ao anuário da justiça, aos dados da violência, toda essa questão que o país está começando a entrar, coisa que no Brasil é recente, nós não temos muito essas estatísticas, não é uma prática muito comum no Brasil trabalhar com esses dados, com esses relatórios. Tá? Eu queria agradecer aqui a presença de todos os alunos, tá? A presença da professora Viviane, a professora Maíra, a professora Patrícia, a professora Nara, tá? Todo, em nome de quem eu cumprimento todo mundo que está na mesa, todos os demais alunos que estão conosco. Tá? O SEBEC está conseguindo caminhar com a nova reestruturação, o nosso artigo vai sair, vocês viram da própria Lilian que está tudo caminhando para que isso realmente aconteça, né? E nós vamos realmente entrar num ritmo muito mais forte o ano que vem, nossa mudança deu certo. Tá? E hoje nós estamos aqui para ouvir, né, uma exposição de um assunto que realmente deve ser julgado agora de 21 de novembro, pelo menos está na pauta para dia 21/11, mas deve ser um dos assuntos, talvez, que chacoalhe a sociedade brasileira de um modo geral. Nós vamos falar um pouquinho aqui de direito penal hoje, principalmente de aspectos sociais do direito penal, aspectos extra-legais, vamos sair um pouquinho da dogmática pura, até porque todo mundo sabe que tem no artigo 28 da Lei de Drogas. Tá? E vamos trabalhar hoje a questão da descriminalização do porte de drogas para uso próprio. Muita gente está falando que é a descriminalização, né, a liberação do consumo de drogas no país. Mas nós vamos ver que a coisa não é bem por aí. Tá? Então, hoje a apresentação fica por conta das doutoras Larissa e doutora Bruna, tá? Que estão bem tranquilas, né? E eu queria realmente desejar uma boa apresentação a todos. A sequência vai ser a apresentação das meninas, logo depois eu vou abrir para as professoras fazerem breves considerações, tá? E à medida que os colegas, os alunos forem se manifestando, vocês se manifestam, a gente vai abrindo para as considerações. Tá? Meninas, muito obrigado por terem aceito o desafio, tá? Agora é com vocês. Oi, gente, bom dia. Inicialmente, eu queria dizer que é a nossa primeira apresentação, então estamos um pouco nervosas e se a gente der um deslize ou um errinho aqui ou outro, então relevem. Hoje vamos falar sobre o tema que está sendo discutido no STF, né, que é o porte de drogas para uso próprio. E como o professor falou, vai ser discutido em novembro pelo STF e está sobre o recurso extraordinário, que é o 635-659. Então, eu estou aqui com a Bruna, que é a minha colega, e vamos falar sobre esse assunto hoje. Então, meu nome é Bruna, como a Larissa disse, né? O objeto de estudo de hoje vai ser realmente a questão da inconstitucionalidade ou não do artigo 28, né? O que a gente observou no início dos nossos estudos foi que essa questão do artigo 28, ela engloba vários momentos distintos nessa aplicação, né? A gente consegue visualizar o momento de aplicação da norma, porque a norma ela é vigente, presumidamente, formalmente e materialmente constitucional, né? Até que se resolva em sentido contrário, a norma está sendo aplicada. E o primeiro embate que a gente enfrenta é nessa questão da jurisprudência, na forma como essa norma vai ser aplicada, né? O que a gente conseguiu visualizar a princípio na jurisprudência, em relação à aplicabilidade dessa norma que é vigente, do artigo 28 da Lei de Drogas, é no tocante ao princípio da insignificância. A jurisprudência majoritária, ela entende que o princípio da insignificância, ele não é aplicado, né, na questão do porte de drogas. Em um julgamento de habeas corpus, o ministro do STJ,
Rogério Schietti, né? Ele reafirma a posição deles da não aplicabilidade do princípio da insignificância. Na posição dele, ele diz que não há razão para acolher esse princípio, porque ele entende, juntamente com os entendimentos majoritários, né, que o princípio o porte de droga para consumo próprio, ele é uma conduta de lesão presumida. Como bem jurídico tutelado, aqui nessa lei de drogas se diz entender que é a saúde pública, que é onde gera o maior embate, porque os doutrinadores e boa parte da justiça não entende que a saúde pública ela é diretamente afetada pelo simples porte, né? Não dizendo em relação ao artigo 33 de tráfico, mas em relação ao porte. Então, o ministro ele entende que a conduta do simples porte da droga, ela já enseja a configuração, né, do crime e não é passível de aplicação do princípio da insignificância diante da conduta ser presumidamente lesiva. Então, na opinião dele, a saúde pública ela se encontra lesada independentemente do usuário provocar efetivamente a lesão a terceiros. Então, essa lesão a terceiros seria presumida. Uma segunda questão que no contexto atual a gente vai só reafirmar que a conduta do porte de drogas na lei de 76 ela era crime, né, passível de reclusão de 3 anos. A partir de 2006 veio essa tendência de tentar diferenciar o traficante do usuário, né, efetivamente. Então, assim, então a lei de drogas de 2006 ela trouxe a despenalização de penas reclusivas de reclusão de liberdade. Existem penas ainda, né, socioeducativas. A conduta ainda é tipificada como crime, mas não existe penas privativas de liberdade para essa conduta. Outra decisão majoritária na jurisprudência é de que a prisão, uma segunda condenação por porte de drogas, ela não gera reincidência. Então, fazendo um comparativo assim à questão das contravenções penais, né? As contravenções penais elas não geram reincidência. Então, fazendo um comparativo que as contravenções penais seriam condutas de menor potencial lesivo, menor potencial ofensivo, elas também não geram reincidência. Nesse comparativo, o porte de drogas por si só não geraria também a reincidência. Deixa eu mais ver. Então, essa é o nosso contexto assim, jurisprudencial dessa aplicação das normas nos tribunais. O nosso principal objeto de estudo seria um outro contexto, que seria a inconstitucionalidade, que já está no STF, né, para a questão de discutir a retirada ou não do ordenamento jurídico do artigo 28 da Lei de Drogas. Os principais argumentos favoráveis a se retirar do ordenamento jurídico esse artigo 28 do porte seria o entendimento da maioria o entendimento de boa parte das pessoas de que o porte de drogas por si só ele não gera lesividade à saúde pública, por ser uma conduta pessoal que infringiria unicamente o âmbito privado da pessoa. Então, em contraposição ao artigo 28, eles dizem que a principal ofensa inconstitucional desse artigo seria o artigo 5º, inciso 10º da Constituição, que seria a violação à liberdade individual e intimidade pessoal do indivíduo, né? E só mais um minuto. Então, assim, o fundamento principal seria esse, né? De que essa conduta pessoal, por si só já não geraria lesão à saúde pública e muito menos presumidamente essa lesão, né? Que é o que se vem aplicando. Então, assim, diante dessa lesão ao artigo 5º da Constituição, é o fundamento principal. Na nossa reunião de preparação, a professora Patrícia, ela deixou pra gente um questionamento, né? Se realmente seria efetivo ou não essa retirada do ordenamento jurídico do artigo 28 da Lei de Drogas.
E essa é uma questão assim, posterior que eu identifico, que além da questão jurisprudencial, além da questão da Corte Superior estar julgando a inconstitucionalidade, seria mais uma questão social, né? E pelos nossos estudos, assim, seria um pouco não, é impossível se falar desse assunto sem uma interdisciplinariedade, né? Sem levar em considerações outros conhecimentos técnicos, principalmente na área de medicina, na área de saúde, né? E não é uma questão do âmbito exclusivamente jurídico, extrapola demais outras vertentes. Inclusive, nós aqui podemos até ter esse debate mais focado ao âmbito jurídico, mas é de fato um tema que está na população, né? A população em geral, mesmo sem conhecimentos técnicos, a grande maioria da população ela tem uma opinião formada sobre sobre questões de valor próprio mesmo. E que nesse sentido da mudança social, de uma mudança legislativa, nessa uma posterior mudança legislativa, a parte social, a parte da sociedade, ela tem um peso muito maior. Porque seria a parte valorativa, a parte axiológica da norma, de onde se retira os valores que a sociedade espera que seja tutelado, né? Então, essa mudança legislativa, ela só virá, acredito eu, com um debate amplo no âmbito da sociedade como um todo, né? E, de novo, a professora Patrícia, ela perguntou se traria benefícios à sociedade ou efetividade a retirada desse artigo 28 do ordenamento jurídico, da lei de drogas. Juridicamente falando, eu quero trazer um trecho aqui da obra do ministro Gilmar Mendes, do Direito Constitucional, que no âmbito jurídico, né, a inconstitucionalidade material envolve, porém, não só o contraste direto do ato legislativo com o parâmetro constitucional, mas também a aferição do desvio de poder ao excesso do poder legislativo. Se de fato for comprovado e for entendido que o poder legislativo, né, diante da sua função principal, extrapolou os limites da Constituição, extrapolou esses limites de violação da intimidade da vida privada, é entendido que, de fato, por si só, essa lei já traz malefícios à sociedade. Uma lei considerada inconstitucional, ela não pode ter, né, vigência. Como se vê, a inconstitucionalidade por excesso de poder legislativo introduz delicada questão relativa aos limites funcionais da jurisdição constitucional. Não se trata, propriamente, de se indicar os motivos internos da vontade do legislador. Também não se cuida de investigar exclusivamente a finalidade da lei, invadindo seara reservada ao poder legislativo. Isso envolveria o próprio mérito do ato legislativo. Na Alemanha, o Tribunal Constitucional assentou em uma das primeiras decisões que a sua competência cingia-se à apreciação de legitimidade de uma norma, sendo-lhe defeso cogitar a sua conveniência. Todavia, a questão sobre a liberdade discricionária outorgada ao legislador, bem como sobre os limites dessa liberdade, é uma questão jurídica e suscetível de aferição judicial. Então, assim, a primeiro momento, se for realmente entendido que essa lei traz violações ao artigo 5º, inciso 10 da Constituição, ela deveria ser retirada do ordenamento jurídico. Numa questão social de efetividade e de consequências sociais no âmbito da sociedade, numa pesquisa realizada em São Paulo, foi verificado que as ocorrências de posse para uso ocupam 40% do trabalho efetivo da Polícia Militar. Então, assim, o trabalho da Polícia Militar no combate às drogas, ele necessita de um efetivo muito grande da própria polícia, de servidores, né, e do próprio judiciário. Porque a lei continua, como a lei não descriminalizou o porte, ele simplesmente despenalizou. Essas pessoas que são encontradas com porte de drogas, elas continuam tendo que ser encaminhadas à delegacia, apesar de não ser aplicada a prisão em flagrante, que a própria lei já estabelece que a prisão em flagrante não se aplica nesse caso, justamente pelo menor potencial ofensivo que seria o porte, né? A própria lei já tem essa tendência de entender que o porte de drogas ele tem um menor potencial ofensivo. Eu vou só procurar alguns dados aqui. O principal efeito visível da política foi o aumento de pessoas encarceradas pelo crime de tráfico de drogas.
de 47 mil presos em 2006 para mais de 176 mil em junho de 2016. Então, o que se verifica é que, efetivamente, essa norma ela não foi eficaz para combater o porte nem o tráfico, porque, ano a ano, gradualmente, esses encarceramentos eles vêm aumentando. Outro ponto importante, assim, socialmente falando, é a questão do público-alvo dessa norma. A maior parte do... Deixa eu só pegar. Deixa eu aqui, né? Então, assim, o Brasil, ele é o terceiro país do mundo com o maior número de pessoas presas. Desse número, 40% eles são de prisões provisórias, né? E 28% desse número de presos estão relacionados ao tráfico. Eu acho que você vai falar sobre a questão sobre a diferença entre o traficante e o usuário, né? Que é uma avaliação feita judicialmente, né? Outro ponto importante é em relação às prisões femininas de mulheres, né? Que das mulheres presas, 62% dessas mulheres estão envolvidas com tráfico. E diante dessa dificuldade de se estabelecer quem é traficante e quem é usuário, muitas vezes não se sabe efetivamente se elas realmente eram somente traficantes ou somente usuárias, né? O que complica um pouco os dados. Em relação à população negra, da população carcerária é composta por pessoas negras, né? Já vi argumentos dizendo que se os negros são maioria na nossa população, mais da metade da nossa população é autodeclarada negra, né? Seria também razoável a maior parte da população carcerária ser de pessoas negras. Esse já foi algum argumento que eu já ouvi, né? Porém, essa maioria negra, ela se dá na penitenciária, nos presídios. A maioria negra, ela não está nas universidades, né? Então, sendo a maioria, outras pesquisas também que a gente percebeu é em relação à correlação entre o uso das drogas, né? Instabilidades socioeconômicas da pessoa, em relação a abuso parental, em relação à escolaridade, em relação a salário, né? Enfim, todas essas questões sociais, socioeconômicas, elas influenciam nessa entrada do jovem às drogas, o que faz com que negros componham a maior parte do sistema penitenciário. E nessa pesquisa realizada em São Paulo, né, só concluindo, em relação à inconstitucionalidade material da norma, né, se for declarada, retirada do ordenamento jurídico, já seria um avanço, né, não se admitir normas que excedam o poder legislativo. Em relação a questões sociais, eu acredito que seria um primeiro momento dessa quebra de preconceito, talvez, de correlação das drogas com a população negra e pobre, né, no Brasil, sendo que as drogas, elas são de fácil acesso em todas as classes, nas classes média e alta também, né. E o segundo ponto seria a parte econômica, né. O Estado ele estaria economizando boa parte do seu efetivo para atender outras demandas. Um dado que eu consegui encontrar aqui é em relação ao montante das drogas, né? Na cidade de São Paulo, se 40% do efetivo da Polícia Militar ele vai para ocorrências ligadas ao porte de drogas ou ao tráfico de drogas, essas apreensões de conduzir a pessoa até a delegacia e posterior à apreensão das drogas, elas só dizem respeito a 3 a 5% das drogas que estão no mercado ilegal.
Então, assim, não tem um efeito prático, visível e eficaz na vida da população. Outra questão é que 50% do volume de apreensões é de maconha, que seria uma outra discussão, né? Porque aqui a gente está tratando no geral de drogas, né? A retirada desse artigo 28 se trataria em todo e qualquer tipo de drogas. O porte, né? De todo e qualquer tipo de drogas. Há questão também que seria interessante a gente analisar os diferentes tipos de drogas de maneiras diferentes, porque eles têm efeitos comportamentais diferentes no ser humano, né? E nem todos são iguais. A maconha, por exemplo, que é considerada uma droga de menor potencial ofensivo e comportamental no indivíduo, ela compõe 52% do volume de apreensões, né? Que seria os 3 a 5% do montante total apreendido. Em segundo lugar seria a cocaína, em menor quantidade seria o crack. Enfim, agora eu vou passar a palavra para Larissa para ela acrescentar. Então, como a Bruna disse inicialmente, o objeto jurídico tutelar, no caso, é a saúde pública, e o fundamento que eles estão trazendo nesse recurso, que viola os princípios constitucionais, que no caso seria da intimidade da vida privada, né? Mas, assim, a grande questão é que eu acho que o problema que hoje em dia que a gente tem é essa questão da diferenciação entre usuário e traficante, né? Eu tenho uma tendência, no caso, assim, como eu disse, está na reunião de preparação, o meu artigo, no caso, minha monografia, é voltada sobre esse assunto, mas eu fiz uma pesquisa mais aprofundada em relação ao Tribunal de São Paulo. Então, eu tenho uma tendência a trazer uns dados maiores desse estado. E lá a gente percebe a discrepância entre os próprios magistrados, os próprios embargadores. Eu trouxe até um caso aqui que foi de um acusado que ele estava com 10 gramas de crack e 4 gramas de maconha, e ele foi... como assim? Não existem muitas provas, normalmente as provas... existem mais provas testemunhais, que são as dos próprios policiais que fazem a apreensão. Então, nesse caso aqui, ele foi considerado usuário por essa quantidade. Mas eu também peguei um caso que... Não, minto. Esse caso aqui de 10 gramas e 4 gramas de maconha, ele foi considerado traficante por um desembargador. E teve um outro caso, que foi do desembargador, o Nutti, que é um doutrinador, que ele foi, no caso, o acusado foi apreendido com 74 porções de cocaína, com aproximadamente 85 gramas. Então, assim, eu acho que existe uma grande divergência jurisprudencial nesse caso, e isso traz muitos malefícios para os acusados e para as pessoas que estão nessa condição. E, consequentemente, temos a superlotação carcerária, que, inclusive, o STF, ele declarou estado constitucional, o estado de coisas incondicional, porque viola preceitos fundamentais, no caso, as condições carcerárias do Brasil. E existem uma média de uns 700 mil presos privados de liberdade, sendo que, no caso das mulheres, a diferença, assim, boa parte das mulheres são presas por tráfico de drogas. A gente vê muitos casos também das mulheres que são presas, mas no fundo elas estão sendo são tratadas como mulas, né? Elas servem mais para esse transporte de drogas e não porque elas realmente são traficantes. Então, isso tem uma grande influência no sistema carcerário. Eu fiz uma breve pesquisa sobre quanto custaria um preso, e o custo mensal é em torno de R$ 1.200 e R$ 1.300. E se ele tivesse o custo para uma pena alternativa, seria de R$ 26,00 por mês para o Estado. Então, assim, a gente percebe que o valor é muito discrepante, é muito alto. Então, eu e a Bruna, a gente conversou sobre alguns assuntos e a gente chegou à conclusão de quais seriam, assim, o que poderia melhorar, o investimento poderia ser nas políticas públicas, no caso, uso adequado das medidas cautelares, fortalecimento de encaminhamentos assistenciais, fortalecimento também da defensoria pública,
porque existem muitos locais, muitas comarcas que não têm, e normalmente os presos em flagrante, que passam por audiências de custódia nas cidades, não têm advogados, boa parte, e a defensoria não atua em todos os locais. Existem locais mais precários em que eles acabam sendo prejudicados por isso. Então, essas seriam algumas das conclusões que a gente chegou, que o ideal seria esse fortalecimento, essa inclusão das políticas públicas, uma melhora, e basicamente é isso. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Então, eu gostaria só de acrescentar em relação aos efeitos, né, dessa decisão. O objeto aqui seria o artigo 28, né, que trata do porte, que a lei de 2006 continuou tratando como crime. Então, eu gostaria de fazer uma diferenciação, né, que seria a diferenciação entre a descriminalização, que seria retirada do tipo penal, né, que é diverso de uma legalização. Uma legalização, ela só se daria pelo trabalho do poder Legislativo, que seria uma regulamentação efetiva posteriormente, né, de conseguir regulamentar e de conseguir viabilizar esse uso recreativo, né? No sentido de que a maioria existe uma tendência mundial hoje dessa descriminalização. Porém, na maior parte dos países que houve a descriminalização, o uso recreativo ele continua sendo ilegal, né? Por contrariar preceitos de ordem civil, muitas vezes. Então, em Portugal, por exemplo, existem multas de caráter civil, né? Onde esse usuário, ele, ainda assim, ele é conduzido a um determinado órgão. Uma questão interessante que a gente visualizou é a questão de Portugal, por exemplo. Uma mudança, não só na lei, mas uma mudança completamente em direção à questão administrativa do executivo. Se retirou o tratamento, as políticas públicas do Ministério assim, da Justiça, da questão da segurança pública, e conduziu esse tratamento, essa questão, ao Ministério da Saúde. Porque se o bem jurídico tutelado é a saúde pública, nada mais viável do que um órgão técnico da saúde pública em questão de vigilância sanitária, que também muitos países tratam a questão das drogas no âmbito sanitário mesmo, de evitar doenças, evitar a dependência, né? Apesar de que muitas drogas, é legal a gente também fazer esse comparativo das drogas lícitas e das drogas ilícitas, que muitas vezes as drogas que são ilícitas têm um potencial viciante muito maior do que muitas drogas ilícitas. O tabaco, por exemplo, é um exemplo de droga lícita que vem caindo gradualmente ao longo dos anos a sua incidência na população, justamente em razão de políticas públicas que não são criminais, políticas públicas de desestímulo, de imposto, de propagandas, né? E um ponto que eu consegui visualizar no meu estudo seria o contexto histórico de onde partiu essa iniciativa de combate às drogas, que essa iniciativa de combate às drogas, ela se iniciou nos Estados Unidos no início do século XX, por volta de 1930. Em 1937, a maconha ela foi considerada ilícita nos Estados Unidos. Anteriormente ao combate às drogas em si, houve nos Estados Unidos um combate ao álcool, né, que foi fracassado também, não foi efetivo. E por questões econômicas, o álcool ele voltou a ser considerado uma droga lícita, né? E hoje os norte-americanos eles são um dos maiores consumidores de drogas ilícitas do mundo. E os pioneiros nesse combate às drogas, nessa guerra às drogas, que lá também não teve efetividade esperada, porque ao longo dos anos também vem aumentando cada vez mais a procura por essas drogas, né? Então, a gente não chegou a uma conclusão, obviamente, né? Porque é um assunto muito, muito complexo. Mas um terceiro momento seria essa questão da legalização, né? Das drogas, que seria a regulamentação do consumo, da produção e da circulação.
que é o que muitas pessoas vêm propondo, né? Que se o Estado ele conseguir regulamentar o consumo, a circulação e a produção dessas drogas, ele vai, desde o início, que seria a produção, sobre o controle de qualidade mesmo dessa droga, que hoje, como não há controle algum, não se tem noção de quais são os componentes que podem ser misturados ali, e não tem esse controle qualitativo do produto que as pessoas ainda consomem com muita frequência. A questão da circulação, que seria os pontos, onde seriam os pontos de vendas, quem poderia vender essas drogas, quem poderia disponibilizar essa droga, e a quantidade que se poderia disponibilizar. E a questão do consumo, quem seria o público-alvo dessas drogas, né? Ele conseguiria ter um controle maior de quem é realmente que está consumindo, porque os nossos estudos aqui, a gente consegue identificar que a maior parte de que consome são os jovens, né? Teoricamente, o álcool pode ser consumido só a partir dos 18 anos, mas as drogas, o álcool e outras drogas, a gente vê que elas entram na vida da pessoa muito mais jovem, né? A partir dos 14 anos aos 29 anos é a maior incidência do consumo de drogas, né? Então, outra proposta seria essa, a regulamentação, e, ao meu ver, eu acho que é uma proposta interessante. Não sei se todos compartilham da mesma ideia, vou saber daqui a pouco, mas é uma segunda proposta que seria nesse momento da legislação, de uma elaboração legislativa, não na elaboração judicial, né? E é isso, professor. Podemos acrescentar posteriormente. Primeiro que, para vocês que estavam bem nervosas, o nervosismo foi bem controlado. Tudo bem, que a tremedeira nas pernas, a vontade de infartar não passou tão fácil, mas podem relaxar, que realmente a exposição foi bem clara. Eu acho que o maior desafio desse tema é condensar as ideias. É aquilo que vocês conseguiram fazer até com certa tranquilidade, pelo tempo que nós temos aqui. Realmente é o que eu digo para qualquer aluno que vai começar a escrever algum assunto. Você vai falar sobre o quê? Você vai escrever sobre o quê? Num tema desse, você tem que escolher o que você vai falar. Tá? E antes de eu passar a palavra para as colegas, eu só queria fazer duas colocações em relação à fala de vocês, que realmente eu quero parabenizar as duas pela iniciativa e pela coragem de enfrentar um tema desse, né? De trabalhar um tema em que já tem um voto do ministro Barroso, um recurso. E o voto do ministro Barroso, ele é muito consistente no que se refere aos efeitos. Ele propõe, inclusive, uma tese, em repercussão geral, para que essa situação seja meio que regulamentada. O ministro Barroso propõe o que você colocou, ele coloca, inclusive, 2 requisitos para que isso aconteça. O segundo ponto importante na fala de vocês, que eu achei muito, muito pertinente, é que está bem claro que esse problema não é jurídico. A dogmática jurídica não resolve isso. 28 versus o artigo 33. Tá? Nós temos o usuário e nós temos o traficante. A questão das drogas é um problema social de proporções mundiais. Quando você fala hoje em lavagem de dinheiro, quando você fala em crimes de grande repercussão mundial e terrorismo, você não tem como deixar de associar o tráfico de drogas a essa questão. E o traficante, ele só ostenta o poder que tem por conta do usuário. Isso é que alimenta o sistema. E nós sabemos que uma população, um pedaço muito grande da nossa população, convive com isso na porta da sua casa, convive com isso dentro da sua casa. Então esse é um tema que vai afetar a vida das pessoas, a família das pessoas. E talvez seja um dos temas que, pelas leituras e pela experiência que nós temos com a doutrina do tema, e com algum trabalho até um convívio próximo com pessoas que enfrentam esse tema no dia a dia, talvez um dos problemas sociais mais relevantes do país, depois da pobreza, hoje seria essa questão da droga. Então eu preciso sim de uma interligação entre os poderes para resolver isso. O judiciário talvez não consiga resolver, mas vai sinalizar para o legislador o que a Constituição queria dizer em relação a isso. Tá? Eu vou passar agora para a professora Patrícia, que realmente, gente, é quem entende do assunto, tá? Eu estou aqui só dando pitaco.
A professora Patrícia é especialista, mestre em ciências criminais e entende um pouquinho desse desdobramento, tá? Os professores vão fazer um apanhado e na sequência a gente chama os meninos para se manifestarem. Bom dia a todos. Primeiro eu gostaria de parabenizar as meninas, realmente foi uma boa fala, apesar do nervosismo, foi realmente uma boa exposição. E tá funcionando isso aqui? Tá. Como eu falei na reunião de preparação, é um tema realmente muito complexo, vai muito além do artigo 28. Os problemas principais apontados, eles são mais relacionados a outras questões que não o artigo 28. E eu gostei que você mencionou o questionamento que eu fiz. Eu gostei da sua resposta. Gostei da questão da interdisciplinaridade, vai para além do jurídico, mas ainda me deixa uma certa inquietação essa questão de primeiro plano, segundo plano. Eu tenho algumas ressalvas, fico um pouco inquieta realmente quando se fala em mudanças muito pontuais, deixando para depois uma mudança que a princípio me parece até mais urgente, e que pode acontecer ou não pode acontecer. E não estou querendo nem defender que se mantenha o artigo 28 e nem o contrário, não é a minha intenção aqui, mas eu acho que é uma provocação importante de ser feita quanto a essa mudança realmente muito pontual, sem uma por exemplo, regularização do mercado de drogas. E a gente tem que lembrar também que uma das funções do direito penal, além da repressão, também é a defesa do indivíduo. Então, também sem querer defender um direito penal máximo, nem nada nesse sentido, mas mudanças pontuais podem ser perigosas, podem gerar um efeito bem diverso do esperado. E o voto do ministro Barroso menciona um ponto que eu acho que é mais urgente, que é a diferenciação do usuário para o traficante. Acho que essa é a questão mais urgente. E será que isso seria resolvido realmente só, questiono normalmente, será que seria resolvido só com a alteração do artigo, com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 28? É uma inquietação que eu mantenho, mas eu gostei da resposta, traz realmente esse ponto relacionado à estigmatização do indivíduo, a valores, e isso realmente seria um avanço. Não discordo de forma alguma disso, mas mantenho a ressalva. Só para complementar, professora Patrícia, o ministro Barroso ele propõe aqui um critério objetivo, Sim. O que chama muita atenção, né? Ele diz assim: para fins da Lei 11.343/06, será presumido usuário o indivíduo que estiver em posse de até 25 gramas de maconha ou de 6 plantas fêmeas. O juiz poderá considerar, aí leva a tipicidade da conduta, a caracterização das condutas de 3. Então, ele tenta fazer isso. E aí, professora Viviane? É um assunto muito polêmico, né? Sempre, o SEBEC sempre inovando e agregando aos acadêmicos, a nós também, os professores. É um tema de muita relevância, difícil de ser discutido, mas eu penso que a gente tem que tomar um lado, tem que tomar uma posição, até porque muita coisa sai daqui, né? Às vezes a gente acha que não, mas muita coisa a gente pode contribuir também. E eu acho muito interessante, a gente está sempre, como eu comentava com a Ian nas nossas conversas de preparação, a gente tem essa oportunidade de acompanhar antes mesmo do direito da jurisprudência nascer no país, né? Então isso é fantástico para nós. Eu sempre valorizo esse aspecto no SEBEC. Professor, é muito subjetivo a gente caracterizar um ponto, assim, uma quantia, mas eu entendo que é preciso. É de fundamental importância até para que as pessoas, para que a gente garanta, acredito eu, uma das primazias do direito, que é a liberdade do indivíduo, né? Então, para a pessoa que quer, até que ponto o Estado deve adentrar a vida desse sujeito? Então, acho que garantir que essa pessoa seja
considerada um usuário, sim, e não um traficante, e dentro disso ter um critério objetivo pode ser muito interessante, né? E eu estava lendo também, ele fala em 20 gramas, né? Eu li que parece 25. O Uruguai considera 40, o Colorado eu não me lembro bem agora, num estudo que eu li sobre da Câmara. Então, assim, cada país, de acordo com suas necessidades, e eu acho que isso é muito importante, a gente sempre considerar a realidade de cada lugar. Não é porque uma política pública deu certo em um determinado ponto que ela vai aplicar e ser perfeitamente possível num país, principalmente tratando de Brasil, que é continental. Então, nós temos várias realidades culturais inseridas dentro do nosso país, né? Então, é sempre muito importante levar tudo isso em consideração. Sempre gosto muito de trabalhar também com dados, porque eu acredito que a pesquisa, ela nos dá uma direção para onde nós devemos ir. E, para além do direito, quanto tem, eu acho que a única forma que o Estado tem de intervir é quanto de dano isso pode estar trazendo para as outras pessoas, ou para o próprio Estado, e indiretamente para um custo à sociedade, né? Ou, de repente, o quanto ele pode deixar de ganhar se ele passasse a tributar. E eu acho que isso também é uma coisa que a gente tem que pensar. Porque algumas coisas são tributáveis e são tão danosas ou mais danosas que a própria maconha. Não é o meu ponto de vista, mas é uma questão muito direcionada para o Estado. É uma política de Estado. A gente tem que pensar a um nível muito maior do que das portas da nossa casa, né, penso eu. Mas aí tem a doutora Patrícia com toda a ciência criminalística para barrar ali, calma, Viviane, não vai tanto assim. Mas segundo esse estudo da Câmara, que depois gostaria de disponibilizar para vocês também, se isso fosse algo legalizado, poderia trazer aos cofres públicos uma rentabilidade de 6 bilhões de reais por ano. Então acho que não querendo trazer uma questão de saúde pública para um efeito meramente econômico, mas de repente talvez esse valor possa ser usado em uma política pública mais direcionada, né? E os impactos disso na própria prisão, os impactos disso nos tratamentos, eu somei assim muito por alto, chega quase a 11 bi. Então é um impacto no orçamento público brasileiro que poderia ser destinado mas assim, aí eu volto, doutora, e concordo, a um processo de educação que, quem sabe, a gente poderia dar, aos poucos, um andamento muito mais interessante para essa política. Professora Maíra. Bom dia a todos e todas. Meninas, parabéns. Achei excelente a exposição. Adorei que vocês trouxeram a questão carcerária feminina. Assim, é um tema que eu estudo e é um tema que mexe comigo. Principalmente, eu trouxe aqui uns dados que a população carcerária aumentou 500% feminina entre 2000 e 2014. É muito, gente. E os nossos presídios, eles não estão preparados para isso. A gente não tem lugar de maternidade, a gente não tem estrutura e os nossos carcerários e carcerárias não têm estruturas. Além disso, dentre esse aumento, 70% das mulheres presas e encarceradas são por tráfico de drogas. E o que traz uma reflexão criminológica que a doutora Patrícia depois pode entrar mais na questão de que muitas mulheres estão lá hoje por relacionamentos abusivos. E quando elas são presas, nenhum homem vai visitar elas. Elas são esquecidas e ficadas à margem da sociedade. Bom, gostei muito também que vocês trouxeram a questão do bem jurídico tutelado, porque para mim o uso só faz sentido ele ser crime se ele afeta um bem jurídico. E o bem jurídico dos crimes de drogas é a saúde pública. Então, o uso em si afetaria uma saúde individual. E eu acredito, assim, eu vou na linha... Eu li um texto essa semana do Zaffaroni que ele fala exatamente isso. A questão de que o bem jurídico tem que ser muito claro. Porque você criminalizar alguma coisa e você cercear a liberdade das pessoas é algo muito sério. Então, assim, não pode ser um dano reflexo à saúde pública. Então, assim, essa questão do uso e do bem jurídico eu achei muito legal que vocês trouxeram. Parabéns. E concordo com a professora Patrícia. Eu acho que só o fato da gente declarar inconstitucional o artigo 28 e não regular a questão da quantidade, principalmente, mas não só a questão da quantidade. Por quê?
pode ser que vá além, alguém seja pego com um limite da quantidade, mais do que, sei lá, tô chutando 20 gramas. Por quê? Porque compra para distribuir para os amigos ou compra para estocar para uso próprio. E aí caberia à acusação verificar se é uma atitude de tráfico ou não. Porque pode, mesmo assim, passando da quantidade, pode ser uma situação para uso. Então caberia à acusação, né? Cabe à acusação demonstrar que aquilo é uma situação de tráfico, de embalagem, de se tem balança, se tem outros utensílios para o tráfico. Acho que essa questão também da ausência do critério traz uma seletividade penal que as meninas trouxeram muito bem exemplificadas. E eu lendo esse livro que eu indiquei para vocês, eu li um discurso do Barack Obama, que ele fez grandes avanços na política norte-americana, não muitos, de drogas, né? Mas ele falou uma coisa que me marcou e me fez refletir bastante agora no voo. Ele falou o seguinte, que geralmente as pessoas que fazem as leis e as pessoas que julgam, elas são aquelas que experimentam algum tipo de droga. Então ele declara já ter usado maconha, alguns senadores norte-americanos também ter feito um uso recreativo e não sofreram nenhuma sanção penal por isso. E são essas pessoas que fazem as leis, penalizando aquelas que usam. Então é só um exemplo da seletividade que eu queria trazer para vocês para reflexão. Obrigada. Legal. Professora Nara. Bom dia a todos. Eu quero parabenizar as colegas pela exposição, muito bem feita. Eu achei muito interessante que vocês trouxeram dados, porque nós conseguimos trazer realmente para o caso concreto, que é o bem jurídico que está sendo analisado, tutelado, a situação em concreto. E aí eu coloco só como complementação, porque eu acho que os colegas já expuseram muito bem o tema, vocês falarem sobre até onde vai realmente o paternalismo do Estado nesse caso, se ele pode realmente interferir no direito individual de cada um, de acordo com o que fala o artigo 5º, que é o que está sendo discutido no presente caso. E ver se esse paternalismo não pode realmente ser voltado para a questão de saúde pública. E eu gostei muito de vocês terem trazido o exemplo internacional, que tirou realmente da esfera da segurança pública para uma esfera de estarmos tratando de um direito de saúde pública mesmo. E eu deixo como sugestão de leitura, para complementar, vocês falarem sobre direito fraternal, que é um assunto muito discutido, principalmente aqui no SEBEC. Na semana retrasada, o ministro Reinaldo da Fonseca falou sobre o tema, e eu acho que o direito fraternal, quando é abordado nesse assunto, principalmente na questão dos dados, falar sobre a população carcerária, falar sobre as mulheres, uma observação importante que a professora Maíra trouxe foi que a população cresceu muito nesse período, e dos anos 2000, de 2000 até 2014, e é justamente o período aí que a lei surgiu. Então, é um dado e uma comparação importante para trazer e falar sobre o direito fraternal nesse sentido. E eu deixo também como sugestão para vocês abordarem que o judiciário, ele é obrigado a dirimir sobre o assunto. O legislativo não é obrigado a legislar, mas o judiciário, quando provocado, é obrigado a interpretar a lei, e é o papel do STF. Então, realmente não tem como o Supremo se calar diante do assunto, porque ele tem uma função, né, nesse sentido. E aí eu deixo só como a pensar, será que realmente vai ser julgado em novembro esse caso? Que essa pauta tem sido tão maleável, né? Espero que sim, porque realmente existe uma demanda muito grande nesse sentido, a população carcerária cada vez maior, e realmente essa falta de parâmetro para você caracterizar um usuário e um traficante tem causado muitas consequências no nosso ambiente, no nosso cenário. Então, é isso, eu deixo essa sugestão. Vocês querem responder agora? Eu quero. Fique à vontade, vocês é que mandam aqui. Inicialmente, eu queria falar sobre o que a professora Patrícia falou. Ela questionou se fosse declarado a inconstitucionalidade do artigo 28, se isso seria resolvido.
eu acho que isso seria um pontapé inicial. Eu acho que se fosse declarado a inconstitucionalidade, isso seria só o início, e eu concordo essa questão de ter a regularização do mercado de drogas, e até que ele falou do voto do ministro Barroso, que ele colocou, acho que foram 25 gramas, 25 né? gramas. Isso eles pegaram do modelo português. Então, assim, a gente consegue ver que o modelo português, eles tiveram um grande avanço e que isso realmente está funcionando lá. Então, assim, eu acho que isso seria um ponto inicial e que poderia ser melhorado no decorrer do tempo, que a gente pode ir melhorando essa questão do o governo começar a tratar disso, assim, legislar sobre o assunto, e essa questão do mercado de drogas, igual a Bruna falou, desculpa, a professora Viviane, você falou da questão da tributação. Sim. Então, assim, eu acho que se fosse declarado constitucional, se eles realmente continuassem com essa questão da constitucionalidade, isso eu acho que, pensando a longo prazo, eu acho que essa questão só pioraria. Essa questão da população carcerária, do tráfico e, enfim. Esse é o meu pensamento em relação a isso. E eu acho que tem que ser feita uma análise realmente subjetiva, no ponto assim, de como ter essa distinção se é usuário ou traficante. Tem que fazer essa análise, tipo, ele tava com balança, ele tava com várias porções pequenininhas, você conseguiu pegar várias testemunhas, pessoas que compraram daquela pessoa, porque não basta você pegar um indivíduo que está na rua só porque ele está num local que tem venda de drogas e falar assim, não, esse aí tá nesse local, é traficante. Então, assim, eu acho que tem que ser uma análise subjetiva, mas que tem que... É uma análise subjetiva, mas que tem que ter, assim, um patamar. Ele até 25 gramas, usuário. Então, se ele for pego, suponhamos, com 25 gramas, mas que já tenha ocorrência de tráfico, e, enfim, é a minha opinião. E bom lembrar também que a gente tem essa questão do tráfico privilegiado, né, que eu acho que a gente até esqueceu de mencionar, que tem essa redução, no caso, se for primário, tiver bons antecedentes. O comum é que ele fique em um regime aberto, porque, se eu não me engano, eu acho que reduz para 1 ano e 8 meses. Enfim, basicamente isso que eu queria falar sobre essa primeira parte. Então, vou passar para a Bruna, que ela quer fazer outra... Posso só fazer uma consideração claro. Do tráfico privilegiado? O grande problema é que o que acontece? O preso... tem que soltar, não. A pessoa ela é presa provisoriamente. A maioria das vezes que é presa em flagrante com droga, vai pra prisão preventiva, prisão temporária, enfim. E aí, o que acontece? A pessoa seria primária e se aplicaria o tráfico privilegiado. Ocorre que a prisão preventiva ela não tem prazo. Sim. E aí, a pessoa fica presa em regime fechado, a título de prisão cautelar, e no final do processo, ou ela pode ser absolvida, né? Ou se aplica o regime menos grave do tráfico privilegiado. Ou seja, a pessoa ficou um tempo gigante presa em regime mais gravoso, que seria o direito dela ter. Então, assim, eu achei, desculpa interromper, só apontar que essa questão do tráfico privilegiado é uma questão muito importante. Mas, então, eu acho assim que... será que pra gente evitar isso, talvez a audiência de custódia poderia ter uma visão melhor, eles realmente... Porque, querendo ou não, isso é decidido na audiência de custódia, né? Porque o preso ele é apresentado até 24 horas. Então, assim, não cabe ao juiz ele ter essa conclusão de se vai ficar preso preventivamente ou não. Eu concordo com o seu posicionamento. Eu tô querendo dizer, assim, que, no caso, será que o juiz que faz a audiência de custódia, o juiz, no caso, eles não estão tendo atitudes arbitrárias? Se ele vê que ele é primário, tem bons antecedentes, pra que botar ele num regime fechado? Pra que deixar ele numa prisão provisória ou algo do tipo? Então, assim, eu acho que a gente também deveria ter uma manutenção das audiências de custódia. Então, é isso. Então, o ponto, como o professor Ricardo mesmo esclareceu, é muito difícil a gente condensar as ideias mesmo. E a forma mais comum da gente tratar esse tema, da gente
propor algum tipo de solução, algum tipo de interpretação, vem sendo pela experiência de outros países ou pela comparação a outros tipos de situações, né? Em relação ao bem jurídico tutelado, que seria a saúde pública, por exemplo, se compara muito a questão do uso à autolesão, né? Vamos pontuar que a autolesão no direito penal, ela, em regra, não é punida. A autolesão, a tentativa de suicídio ou a autolesão física mesmo, ela não é objeto do direito penal, porque o direito penal, ele abarca essas situações de lesão a direito de terceiros, né? Uma questão importante em relação à diferenciação entre traficante e usuário, mesmo que seja uma questão muito difícil você estabelecer quantidade, critérios objetivos, eu acredito que se faz necessário por segurança jurídica. É muito instável duas pessoas em situação fática semelhante ter tratamentos distintos. Quais seriam essas questões subjetivas por trás da decisão do juiz, né? Que pode analisar questões do ambiente, as questões pessoais do indivíduo, né? Comportamentais do indivíduo. Então, essa subjetividade toda que a lei hoje traz, ela provoca uma segurança jurídica enorme, né? E é isso. Ian? Em primeiro lugar, muito bom dia a todos. Bom dia. Gostaria de parabenizar pela exposição. Acredito que conseguimos explanar muito bem o nosso tema, trazendo dados de suma importância. Gostaria de deixar claro que o tema é um dos mais complexos de se tratar e assumir um posicionamento, logo após o aborto. Por isso, espaços de reflexão como esse são necessários. E assim cita a frase a quem Aristóteles atribuída: o ignorante afirma, o sábio duvida e o sensato reflete. E aqui estamos, refletindo e debatendo sobre esse tema importantíssimo e extremamente atual. Então, minha fala aqui traduz-se em simples reflexão e posicionamento para estimular o debate. Quando li o tema, me veio no mesmo instante a obra de John Stuart Mill, intitulada Sobre a Liberdade. Mill, em 1859, se debruçava e questionava a ingerência do Estado em assuntos que recaem na esfera individual do sujeito. Ele dizia que, primeiro, o indivíduo não é responsável perante a sociedade pelas suas ações, caso essas não digam respeito a interesses de qualquer outro indivíduo senão ele mesmo. E a sociedade só pode justificadamente expressar o seu desagrado ou desaprovação pela sua conduta através de conselhos, ensinamentos, persuasão e o evitar de sua companhia por parte de outros se o acharem necessário. Segundo, o indivíduo é responsável pelas suas ações que são prejudiciais para os interesses dos outros e pode ser sujeito tanto a punições sociais como legais. Terceiro, o Estado só pode interferir quando existe intromissão na liberdade individual de terceiros. Ao contrário, vai violar esse princípio. Dessa forma, podemos fazer um link entre Mill e o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, onde ele entende que a descriminalização do porte para uso pessoal é medida constitucionalmente legítima. E para legitimar essa posição, ele cita 3 razões jurídicas, quais sejam o direito à privacidade, a autonomia individual e a desproporcionalidade da punição de conduta que não afeta a esfera jurídica de terceiros nem é meio idôneo a promover a saúde pública. Repare que existe uma certa semelhança entre o raciocínio de ambos. Claro que é observado que esse recurso diz respeito à descriminalização e não à legalização. O debate é saber como o direito irá reagir com medidas penais ou outros instrumentos. Mas é interessante observar como a filosofia de Mill ainda se encontra nos dias atuais, mesmo com algumas coisas tenham tomado proporções muito diferentes como era em sua época, como é o caso das drogas. Barroso ainda cita 3 razões pragmáticas para embasar seu voto. São elas: o fracasso da atual política de drogas, o alto custo do encarceramento em massa da sociedade e os prejuízos à saúde pública, que, aliás, são as mesmas razões que baseiam a opinião de Julita Gruber na entrevista. Ou seja, estamos claramente tratando aqui de liberdade individual e uma situação grave gerada por uma política pública que, na opinião de muitos, fracassou com o seu propósito. E aqui
E aqui entra a segunda e última parte da minha fala. É aqui que entra a importância da declaração de existência de repercussão geral e recurso administrativo, onde foi constatado que o tema causa grande número de interessados, além de ter uma relevância social e jurídica que ultrapassa os interesses subjetivos da causa. Mas quão grande pode ser esse número de interessados? E foi essa dúvida que me motivou a fazer essa pesquisa. Segundo o relatório realizado em agosto de 2018 pelo Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, que é o projeto do Conselho Nacional de Justiça, o número de pessoas com penas privativas de liberdade no Brasil era de 602.217, dos quais 24,74% destes são decorrentes do crime de tráfico de drogas e condutas correlatas. E, aliás, através de um estudo realizado pela Câmara dos Deputados, constatou-se que um preso, em 2014, tinha um custo médio anual de R$ 21.893. E o gasto prisional com porte e tráfico de maconha foi de 997,3 milhões naquele ano. Lembramos também que o nosso sistema carcerário não é um dos mais justos e organizados. Então, se fôssemos seguir as leis e dar tratamento adequado aos presos, iria subir consideravelmente esse custo. Sendo assim, não seria melhor alocar esse dinheiro para o tratamento desses usuários, diminuindo assim a taxa de reincidência e reinserando-os na sociedade com eficiência? Porque um dos grandes males da criminalização de uma conduta que envolve o consumo é exatamente a exclusão e a marginalização do indivíduo, dos usuários, dificultando seu acesso a tratamentos, e isso sim compromete a saúde pública. E aqui ficam outros dois questionamentos. Será mesmo que apenas alterando o artigo 28 da Lei de Drogas, de modo que exista um critério objetivo para diferenciar o uso próprio e o tráfico, teremos uma solução para todos os problemas que envolvem essa matéria? E será que o brasileiro possui mentalidade e maturidade para uma eventual descriminalização ou até uma legalização? Ou seja, estamos de frente com uma questão de dimensão gigantesca, que qualquer medida que altere essa política, mesmo que pequena, muda a vida de muitas pessoas. Por isso que espaços de debate como esse são importantíssimos e necessários. E como diz o nosso ministro Barroso, em uma democracia, nenhum tema é tabu. Tudo pode e deve ser debatido à luz do dia. Muito obrigado. Ian, eu não poderia deixar de tocar em dois pontos do que você falou antes de abrir a palavra para outra pessoa que me chamaram muita atenção na sua fala. Tá? Realmente você foi muito pontual, muito preciso, eu gostei muito das citações que você fez. Né? Será que julgamento favorável à descriminalização não pode representar uma carta branca para amanhã as pessoas estarem nas ruas utilizando droga de modo discriminado? Qual tipo de droga seria possível? As químicas, a maconha ou outros tipos de droga? Segundo ponto, essa alocação de recursos, e hoje à noite eu vou falar sobre isso como professor de Direito Econômico, para mim realmente é algo que tem que ser analisado. Se eu tenho R$1 gasto com o preso que está naquela condição por ser usuário, será que não seria mais interessante tratar esse R$1 para que ele saísse da condição de usuário? Se eu encerrar a condição de usuário, eu não consigo matar o sistema de droga em que o traficante precisa dele para crescer? Então eu achei muito interessante essas duas colocações, essas duas provocações que eu deixo. É muito delicado julgar a descriminalização num país, no contexto atual que nós estamos. Como é que a mídia vai se posicionar em prol disso? Será que os ministros supremos estão a favor de comprar essa briga? Imagine os jornais no dia seguinte: o Supremo legaliza o consumo de droga no Brasil. Será que o Supremo vai enfrentar isso? Como você colocou, professora Nara, agora de 21, no contexto de prisão em segunda instância? Zé. Bom dia a todos. Eu queria agradecer a excelente exposição das nossas colegas, Bruna e Larissa, as observações dos professores e a minha orientadora, a professora Maíra. Eu queria
queria começar aqui falando que eu acho que já é evidente para todos que a estratégia de combate ao uso de drogas, ela realmente falhou em todos os seus pontos. Nós temos um consumo altíssimo, nós temos cidades tomadas pelo tráfico, nós temos as nossas fronteiras comprometidas pelos grandes traficantes, e as prisões, como todos também já falaram, estão hiperlotadas, e em sua maioria pelos pequenos traficantes, chegando a mais ou menos 1/3. E essa política de prender apenas os pequenos traficantes, também como já citaram, ela acaba não tirando quem realmente lucra com isso e vai continuar perpetuando esse sistema que acaba escravizando os pequenos usuários e os viciados. E essa questão das drogas também, buscando uma solução aqui, já previamente, é preciso pensar, a regulação ela realmente vai aumentar a qualidade, porque aqui no Brasil nós temos já uma questão que regulamentação acaba não melhorando serviço nenhum. Nós temos aí uma telefonia sensacional, um sistema de internet impecável também, e são vários outros serviços que tratando com ironia, é claro, que tem uma certa fiscalização e acaba não adiantando de nada. E em prol disso nós precisamos também buscar qual será essa nova política. O Estado ele vai querer regular e comercializar também, como acontece em alguns países, onde o próprio Estado ele comercializa essas drogas, e quais drogas serão comercializadas. O Estado vai apenas regular, ele vai tentar controlar a qualidade, como as expositoras falaram, e vai deixar esse mercado aberto, pode gerar uma receita também muito alta. Ou ele vai permitir o uso e o cultivo, como acontece no Uruguai, onde pequenos grupos se juntam e acabam, no caso aqui seria só a maconha, eles fazem uma pequena plantação e eles mesmos colhem e usam, mas não é permitido a comercialização dessa droga que eles cultivam. Economia compartilhada para o consumo de drogas. Isso, exatamente. E a questão também do uso aqui, eu acho interessante trazer à baila um artigo que eu encontrei do ministro Luiz Roberto Barroso. Ele estava falando sobre ortotanásia, mas é interessante trazer a definição que ele dá para heteronomia e autonomia da vontade, aqui onde meus colegas também citaram, onde a autonomia da vontade está licenciada no direito de primeira geração, no artigo 5º, onde a autonomia da vontade, ela amplia a liberdade humana, respeitando os direitos de terceiro, é claro. É um poder individual, é o empoderamento e o direito de decidir os rumos da própria vida. É o de desenvolver a sua personalidade, ou seja, o indivíduo falar que ele quer usar drogas e não está infringindo a esfera dos direitos de um terceiro, não é para o Estado intervir nisso. Como, por exemplo, poderia aqui citar, por uma analogia, que vamos proibir os alimentos gordurosos, já que se alguém começa a comer alimentos gordurosos, também vai uma hora afetar a saúde pública, vai ser, não sei, obeso, vai precisar do Estado fornecer, por exemplo, o hospital público, alguma coisa assim. O açúcar. Isso, por exemplo, o açúcar. Ou como as outras drogas também listas, o álcool, o tabaco. E aqui também complementando, ele fala da heteronomia da vontade, que são os valores compartilhados pela comunidade antes dos valores pessoais, que seria o bem comum, a moralidade. Essa seria uma força já externa ao indivíduo, é o que protege os valores sociais. Talvez seja isso a grande questão aqui no Brasil, que talvez por nossa sociedade ser um pouco mais conservadora, esse debate de descriminalizar ou até mesmo legalizar, sendo um pouco mais radical, acaba tendo uma visão tão ruim da sociedade. E agora aqui também o que poderia ser se essa autonomia da vontade, o que aí já entraria na questão realmente da saúde pública, seriam situações mais extremas onde essa autonomia da vontade poderia ser perdida. Porque, por exemplo, se o indivíduo ele começa a utilizar e usando de diversas drogas, ele começasse por exemplo, se viciar realmente, perder a sua consciência, assim, ou não tendo mais noção do que seria o certo ou o errado, ele começasse, por exemplo, matar, começasse a roubar ou extorquir as pessoas, procurando de dinheiro ou de outras coisas que pudessem sustentar o vício dele. Agora aqui comentando um pouco também do que meus colegas já pautaram, se esse artigo 28 ele fosse considerado inconstitucional, se mudaria,
deixa aqui um pouco da fala do Ferdinand La Salle, se essa mudança realmente fosse feita, ela mudaria realmente alguma coisa no plano material ou ela ficaria no plano das ideias? Ela seria realmente uma mudança só numa folha de papel ou ela atingiria o plano material? E por enquanto, eu acho que realmente o foco é encontrar qual seria a política pública que nós teríamos que buscar para cessar esse problema. Interessante. Gabriel? Leonardo. Desculpa, Leonardo. Gente, dá um nervoso, né? Qualquer coisa, é a minha primeira vez aqui e meu primeiro semestre de Direito. Então, tenha um pouquinho de paciência, porque eu juro que eu vou dar o meu melhor aqui. Você está no primeiro semestre, Leonardo? Primeiro semestre. Parabéns pela coragem. Muito obrigado. Mas sem infarto, por favor, não pode passar Por mal. favor, eu vou tentar. Então, para se preparar para esse debate de hoje, a gente avaliou algumas peças jurídicas, né? Dentre elas, tinha a peça do Ministério Público, ele trazia o bem jurídico tutelado à saúde pública. Tinha um pedido de amicus da Associação dos Delegados, em que ele trazia também o da segurança pública. Colocando sobre isso, eu queria trazer, de novo, as razões pragmáticas que o ministro Barroso trouxe no voto dele, para a gente avaliar um pouco mais sobre isso, dado que é um tema tão abrangente, né? O que ele coloca, primeiro, o fracasso, a guerra às drogas, o encarceramento, que traz um alto custo para o Estado, e os prejuízos à saúde pública. Falando primeiro da guerra às drogas, ela começa nos Estados Unidos com Nixon, né? Como colocaram. Mas essa mentalidade, ela começa primeiro, ela já existia nos anos 20, com a proibição do álcool. E qual é o cenário que essa proibição trouxe? Um aumento do consumo do álcool, um fortalecimento do crime organizado, trazendo figuras icônicas como Al Capone, e uma perda de qualidade das bebidas, o que trazia ainda mais riscos à saúde dos usuários, né, que não deixaram de usar, aumentaram o consumo. E quais as heranças que nós temos da guerra às drogas, que, como o ministro Barroso coloca, falhou, né? Primeiro, bilhões são gastos. Nos Estados Unidos, nós temos um número de 50 bilhões ao ano em guerra às drogas. Só para efeito comparativo, o Brasil gasta 81 bilhões com segurança pública, né? Além disso, nós temos efeitos ambientais, porque uma forma de combater o plantio ilegal é fazer fumigações aéreas. Mas aquilo mata não só a plantação da droga, como outras plantações também. Aí, trazendo para o Brasil, qual que era a intenção inicial da lei de drogas? Era baixar o consumo. Isso não vem acontecendo. Os dados mostram um alastramento do mercado de drogas, que antes era restrito às grandes metrópoles de Rio de Janeiro e São Paulo, e hoje em dia está Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Umas prisões mais cheias, como todos colocaram, enquanto o mercado se mantém. Além de um aumento das despesas com segurança pública, um aumento de 68% em 2002 e 2015, um aumento do consumo mundial, apesar da repressão. Uma coisa que a lei de drogas trouxe é um foco num ator específico desse cenário, que é o pequeno traficante. E o encarceramento em massa, tanto de usuários, que são muitas vezes classificados como pequenos traficantes, e os pequenos traficantes, tendo um perfil muito específico, né? O encarceramento em massa, para você ter uma noção dos números, em geral, a população carcerária aumentou em 3 vezes nos últimos 15 anos. E relacionado a tráfico, foram 3 vezes em 5. Sobre o perfil, ele é composto de jovens negros e mulheres, como colocaram. Aprofundando um pouco no perfil, né? 66% deles são réus primários, 91% foi preso em flagrante, 60% estava sozinho quando foi preso, e apesar disso tudo, 15% está sendo processado por associação com tráfico e 14% por concurso com posse de arma. Desculpa, primeiro atende.
o que isso tem trazido? Um congestionamento da justiça, né? Esse encarceramento em massa, ele tem selecionado mal. É o que o doutor Thiago Odon, né, que é consultor legislativo do Senado, vem colocando na sua pesquisa. Um critério, uma forma de ajudar o cenário que ele coloca é a adoção de critérios objetivos, que foi aquilo que o STF sinalizou com o voto do Barroso, quando ele adotou 25 gramas como uma quantidade específica do usuário. Mas Portugal mesmo fala em outras quantidades, às vezes fala em uma quantidade individual para uso de 10 dias. E para o pequeno traficante eu acho que é um uso para 10 pessoas durante 10 dias. Então é definido pelo executivo, na verdade, né? O que os acadêmicos colocam quando vão pensar nos critérios das prisões dessas pessoas, né? Eles colocam que esses critérios, por serem muito subjetivos na lei, eles abrem espaço para rotulagem. E o que se verifica com essa rotulagem é a adoção de critérios econômicos socio-raciais, o que explica a grande prisão de jovens negros e de mulheres. Até porque existe uma correlação verificada em pesquisas entre dependência e contexto socioeconômico, né? O que acontece é que essas pessoas passam a ser diplomadas no crime organizado. Se elas não eram viciadas, se elas não estavam ligadas ao tráfico, a partir do momento que elas entram na cadeia, elas passam a ser. Aí, então, a primeira questão, né? A lei deixar um amplo espaço para análise pelo juiz, e não um critério objetivo, é a melhor estratégia num país com grande quantidade de tramitação? E continuando, falando um pouco das duas figuras, do consumidor e do pequeno traficante. Primeiro, o consumidor, ele acaba sendo estigmatizado. Numa escolha entre tratar ele como um doente ou tratar como um criminoso, a principal escolha tem sido como criminoso. Ele acaba sendo jogado no sistema penal e acaba se diplomando no crime organizado. O pequeno traficante, a figura dele no tráfico é que ele é descartável, substituível, tem pouca interferência na estrutura final e é o elo mais fraco. Por que nós estamos escolhendo ele como o principal cliente da lei de drogas? E por que ele é o principal selecionado para uma perseguição penal seletiva, né? A mudança desse foco do pequeno para o grande traficante pode ajudar e muito no congestionamento do judiciário por essas questões, né? É só para colocar alguns dados sobre prejuízo da saúde pública para completar os 3 critérios do ministro Barroso. Primeiro que a sociedade, ela na história sempre se dopou. Ela sempre usou drogas, sempre usou uma forma ou outra. Hoje em dia, as que nós tratamos diferente de forma legal é o álcool e o tabaco. Tanto é que nós glamorizamos o tabaco durante um tempo, hoje em dia nós combatemos. E nós temos redução do consumo, redução efetiva. Qual que é a diferença deles para as outras drogas? Eles estão menos ligados à questão policial, né? À questão penal. Aí nós temos os efeitos nocivos que as drogas menos controladas causam, né? A falta de controle de qualidade, eu não sei se é essa a história do crack, mas o crack é a cocaína fumada, sendo uma droga impura e que está se alastrando por todas as nossas metrópoles. Não só isso, é uma droga que tem uma correlação muito grande com crimes contra a vida, uma taxa de mortalidade altíssima dos usuários, sendo a primeira causa homicídio, eu acho que passa de 50%, segundo a pesquisa, HIV, overdose e hepatite, as causas de morte deles, né? E trazendo mais alguns dados de saúde pública, nós temos uma alta dos tratamentos de HIV, com um número 8 vezes maior para usuários de drogas. Uma tendência de alta de hepatite para casos vindos da droga. E só para colocar assim e finalizar, o Brasil em 2015 ele teve um recorde de tratamento de HIV no SUS, né?
De 2007 a 2015, teve um aumento de 97% do tratamento SUS. Aí, o Thiago Odon, ele coloca 2 soluções legislativas, né? A primeira é adotar critérios objetivos substituindo aqueles que estão na lei agora, hoje, para diferenciar o usuário do traficante. E a outra é a adoção de uma figura autônoma do pequeno traficante, para que seja possível retirar ele do foco da perseguição penal. Essas são as soluções legislativas. A outra questão que fica é qual é a contribuição que o judiciário pode dar nisso, tendo isso como norte, né? Obrigado. Arthur, você finaliza. Pode deixar. Bom dia a todos. Parabenizar as meninas pela exposição, agradecer à professora Maíra pela ótima aula que deu em relação a isso. Foi ótimo eu estar finalizando, que minha exposição tem muito relacionada a dele. Eu vou tratar assim de uma ideia do direito comparado numa visão global, assim, trazendo para a realidade brasileira e a relação que a educação e o sistema prisional têm em relação às drogas. Primeiro, assim, que a de se comparar é trazer 2 metodologias que foram adotadas no mundo, assim, e que são norteadoras nesse tema, que é a filosofia holandesa e a guerra contra as drogas nos Estados Unidos. A filosofia holandesa, ela se pautou numa ideia de medida de redução de danos, que era assim, o usuário ele procura, em vez de ele procurar um traficante na hora de usar drogas, que vai incentivá-la a cada vez usar mais, procura um médico, que vai incentivá-la a cada vez reduzir. E com isso, além dela ter uma das menores taxas de uso, assim, na Europa, ela gasta com investimento educacional 1 bilhão ao ano em relação a isso. Enquanto que a guerra ao tráfico contra os Estados Unidos gasta 50 bilhões ao ano, e muitos estudiosos da área tratam do fenômeno que o tiro que saiu pela culatra, porque os Estados Unidos, em uma parceria com a Colômbia, tentou extinguir o tráfico na Colômbia. E ele conseguiu, assim, teve uma redução de 75% da redução do tráfico que via da Colômbia para os Estados Unidos. Em compensação, quase todos os outros países da América Latina subiram em 60%. Então tem um custo-benefício muito grande. Aí, em relação a isso, aí a gente pode trazendo essa realidade para o Brasil, vendo por países colonizadores, é complicado aplicar num país de natureza colonizada. Aí, trazendo para a realidade do Brasil, assim, é uma utopia pensar que o tráfico vai acabar por legalizando e descriminalizando a droga, porque uma pesquisa mostra que 40% do cigarro que chega em São Paulo é por meio de tráfico. Então, o tráfico ele não tem essa tendência. Porém tem que se ter uma visão do combate não pela uma esfera punitivista, e sim por uma esfera educativa. Portugal, foi citado por alguém, não me lembro quem agora, adotou essa filosofia. Só que Portugal ele descriminalizou, porém antes dessa descriminalização, qual foi a ideia dele? Investir um absurdo assim em educação para evitar isso. E com a descriminalização ele consegue controlar e até, em certa maneira, lucrar. Porque, trazendo outra pesquisa, uma pesquisa mostrou que o dinheiro que o tráfico controlaria no Brasil, que o tráfico controla, gira em torno de 15,5 bilhões ao ano. Então, se esse investimento fosse revertido, no mínimo metade, ou então como tratar a Holanda de pelo menos 1 bilhão em questão educativa, o uso era assim, absurdamente menor e o resultado era muito mais englobante, né? Aí, outra questão que eu trouxe aqui é a questão do investimento da educação em porcentagens. O Brasil investe 6% do seu PIB. Em comparação a países europeus, o Portugal investiu 3% somente nessa política, fora o resto que ele investe em educação. Então, assim, falar sobre descriminalização é uma ideia visionária, é uma ideia que tende a ser o futuro em relação a esse tema. Porém, tem que se tomar cuidado, tem que se pautar dos caminhos para essa descriminalização. Curioso, mas países como a Suíça
que tem a segunda melhor educação do mundo, ela se ausenta, assim, ela tem um medo da sociedade não estar pronta em termos de educação para uma descriminalização. E o Brasil, assim, tentando, assim, implantar isso sem um investimento educativo. E, por fim, trazer questões prisionais. Que a prisão por tráfico, ela custa, em média, por ano, 270 milhões somente ao estado de São Paulo. Então, assim, fica um absurdo de preço manter uma coisa assim, e que o mais inacreditável é que parece que, salvo engano, 1/3 não é condenado, ele foi uma prisão ilegítima. Então, assim, curioso. Aí, ressaltar esse ponto. Aí, um último ponto que, assim, para concluir, que é interessante citar para agregar nessa área penal, é que, assim, muitos filósofos, todos os filósofos que tratam dessa área da função da prisão, do crime, Foucault trata, assim, Foucault é um dos pilares, né, dessa ideia, que vai tratar que todo crime ele tem que ter um resultado, assim, que paute ao indivíduo refletir sobre aquilo e, assim, que esteja relacionado. Só que aí o que os filósofos contemporâneos trazem? Que a droga, ela não está relacionada a uma reflexão penal. Ele vai refletir que mal eu fiz a ninguém, porque, em tese, se ele só utilizou a droga, ele não fez mal a ninguém. Então, assim, tratar o indivíduo como um paciente, não como um criminoso, talvez essa a pauta que seja o futuro para a educação dessa ideia das drogas. Muito bem. Gente, apesar do adiantado da hora, mas os meninos querem falar alguma coisa? Apesar de estar um pouco apertado, mas vamos lá. Eu queria dizer que eu tive um pouco essa dificuldade que você mencionou de delimitar o que eu vou falar. Eu tinha falado com a professora Patrícia sobre isso, que é um tema muito complexo. Mas eu acho que é necessário a gente tratar o consumo de drogas. Ele não é de hoje, não é hoje que vai acabar. É uma utopia você dizer uma sociedade que isso vai ser totalmente controlado e zerado. Isso é impossível. Então, eu acho que o nosso papel aqui de discutir é muito importante. E tratar essa questão como uma questão primária de saúde, eu acho que é necessário. Porque, claro que a gente precisa do direito penal, mas ele como algo primário para resolver isso, eu acho que não tem sido efetivo, justamente por lacunas de critérios que a gente precisa ter. E eu vejo a situação, por exemplo, de Portugal, que é um exemplo já citado, que eu acho que vale a pena enfatizar, que foi um país que despenalizou, descriminalizou, mas não despenalizou, e trata isso como uma questão de saúde pública, investindo de fato em conscientização, em políticas públicas, em tratar as pessoas e dar uma assistência a elas, seja por meio de reabilitação, se necessário, se a pessoa julgar necessário, porque tem muita gente também que não julga, usa pelo uso recreativo e não se sente necessário, não se sente como uma pessoa que necessita de cuidados e para que isso seja curado, né? Então, acho que seria necessário tratar isso como uma questão de saúde pública, justamente para que isso consiga ser uma solução mais eficaz. Claro que o direito penal também estaria presente, mas não como o primeiro, né, assim, a linha de frente do combate. Eu acho que é importante também destacar que é necessário um critério objetivo para diferenciar quem são os usuários e quem são os traficantes, porque, como disse, a lei ela traz uma preocupação para ter um tratamento diferente para quem é usuário, mas na prática não é isso que a gente tem, porque são como um critério muito subjetivo, fica ao bel prazer de quem aplica a lei, do policial que pegou, do MP que oferece a denúncia. Então se fica muito a critério subjetivo de eu acho que isso aqui é traficante, eu acho que isso aqui não é, e que gera também as consequências de você ter uma classe social, de você ter uma cor, um gênero, e isso é muito ruim. Então, sendo bem breve, eu acho que esses seriam os dois pontos necessários e muito importantes, que é tratar como uma questão de saúde pública e ter um critério objetivo para que isso seja, de fato,
disseminado e aplicado na prática. Que bom que eu tenho que ouvir você, Giovana. Falar alguma coisa, Diana? Primeiramente, bom dia. O trabalho de todos foi excelente. É a minha primeira vez aqui na mesa, então estou um pouquinho nervosa. Devido ao horário, eu vou ser bem preciso no que eu quero dizer. Conforme um ponto que foi trabalhado pelo colega Leonardo e pela professora Maiara, a falta de definição exata de o que seria o traficante, quem seria o usuário, está causando certos transtornos, de certa forma, na definição dos mesmos. E, assim, sendo bem específica, eu gostaria de questionar, além da definição da quantidade da droga, mas quais outras definições poderiam ser utilizadas para poder selecionar um ao outro? É basicamente isso. Obrigada. Para fechar, querem responder? Sim. Já finalizando, já podem fazer o encerramento. Tá. Eu queria dizer que eu queria agradecer a todos. Queria também falar que todos os argumentos foram super válidos e acrescentaram muito na discussão de hoje. Queria falar também que no início eu fiquei bem nervosa, eu esqueci milhares de coisas que eu ia falar. Meu Deus, temos que fazer outra. Acontece. E eu queria só rebater algo que o José falou. Ele disse que essa questão, ele falou essa questão de se as pessoas não vão roubar ou vão furtar para sustentar o seu vício. Eu não me recordo se isso aconteceu na época do tabaco, em que era uma época muito como posso falar? Glamorizado. Isso, é igual você falou. Porque eu lembro que antigamente a TV mostrava isso como se fosse algo luxuoso. E hoje em dia isso reduziu drasticamente. Então, assim, por que isso iria acontecer com as drogas? Eu não tô falando só maconha, né? Porque, querendo ou não, a gente está discutindo aqui sobre outras drogas e, consequentemente, tem umas que tem um grau de lesividade maior que a outra. Mas, assim, por que isso aconteceria com as drogas? Um sairia matando o outro para pegar dinheiro ou furtar, e sendo que a gente teve, querendo ou não, a gente teve um resultado bom em relação ao tabaco, né? Porque isso realmente reduziu bastante. Tanto é que hoje em dia você não pode fumar em locais fechados, o valor do cigarro subiu bastante. Então, assim, a gente teve um bom retorno em relação a isso. E também queria finalizar falando que essa seletividade do nosso sistema, né? Porque se você vê um negro que mora na periferia usando drogas, a polícia já vai pegar, já vai olhar com um olhar de traficante. Agora, se você vê, por exemplo, um branco que mora aqui no Plano ou estuda no CEUB, gente, é extremamente raro você ver alguém ser preso por tráfico ou algo do tipo. Agora, o negro que mora na periferia, isso é muito comum. Então, se tem algo que incomoda, eu acho que esse é o ponto principal para haver uma mudança, seja legislativa ou seja em relação a políticas públicas. Mas se incomoda, tem que ter alguma alteração. A gente tem que começar por isso. Então eu queria agradecer a Bruna por estar comigo aqui hoje, por ter me ajudado bastante e dizer que foi sensacional, apesar do meu nervosismo. E é isso, muito obrigada. No final, né? Pois é. Bruna? É isso. Então, só para acrescentar na pergunta que você falou, pegando o gancho do que a professora Maíra falou, no sentido de que eu não acredito que estabelecer um critério objetivo de máximo de droga seria o eficiente. Não daria para se excluir o poder de decisão, de interpretação da situação fática do juiz. Então, ao meu ver, estabelecer um mínimo, um piso, né? Um critério mínimo objetivo de quantidade de droga, sem excluir o poder decisório do juiz, sem excluir as outras situações que poderiam interferir nessa interpretação de diferenciação entre traficante e usuário. Então, eu acredito que o critério objetivo ele não exclui necessariamente a atuação jurisdicional, né? E é isso. Eu quero agradecer para concluir aqui e agradecer ao professor Ricardo também, a professora Lília, que abre esse espaço, que apesar de ser um assunto de senso comum, que também é muito importante, né? Cada um tem o seu juízo de valor, esse tipo de oportunidade dá margem a gente ampliar o que a gente já tem, o que a gente já pensa, né? E é um momento único para nós. E como a nossa primeira vez como expositoras, espero que tenhamos outras oportunidades, estamos abertas a outras oportunidades, né? E é isso. Muito obrigada a todos.
e até a próxima. Queria fazer só uma última observação para finalizar, bem rápido. Não dá para responder tudo, obviamente, o tema é realmente muito grande, mas eu achei muito interessante a posição do Arthur quanto à questão da ordem dos fatores, né? da questão de Portugal, que se educou antes. E talvez esse seja realmente um ponto muito importante, até porque quando se fala nessa questão do roubo, de tudo isso, não é exatamente isso, mas enfim, simplesmente considerando inconstitucional o artigo 28. Existe alguma forma de se obter a droga legal? Então seria talvez uma receptação, inclusive? Então acaba sendo tem essa questão também e por isso me soa estranho pensar numa descriminalização do uso de forma isolada, sem pensar numa regulação junto. Acaba sendo uma coisa meio sem lógica. Por isso é algo que tem que ser considerado no debate e agora no debate dos ministros, porque o nosso acabou, mas tem que ser considerado na decisão deles. A gente acabou, mas a vontade era de ficar aqui o dia inteiro. Tá? Eu anotei aqui uns 83 pontos para finalizar, mas não vai dar para fazer. Mas olha só, realmente, do ponto de vista da técnica da decisão judicial, que é uma coisa que eu já venho estudando já tem um tempo, os ministros não vão poder julgar pura e simplesmente a inconstitucionalidade. Infelizmente, o alcance e o efeito da decisão ele pode ser devastador. Tá? Ele vai ter que realmente enfrentar o tema de repercussão geral, talvez não da forma como o ministro Barroso propôs, mas eles vão ter que criar algum critério. Eles vão ter que fazer algum ponto de corte. A gente precisa dissociar a maconha, o tabaco, o álcool, que são drogas lícitas e ilícitas, que tem um desdobramento social muito grande, daquelas drogas que têm um efeito químico devastador no organismo, que a medicina não consegue conciliar o uso recreativo. Eu acho que liberar pura e simplesmente o consumo, na minha opinião, com o contexto social, agora já me posicionando, pode ser algo socialmente muito devastador. A medicina já mostrou em alguns pontos, em algumas situações, que realmente tem drogas que não dá para se divertir com elas. Elas vão causar um efeito devastador social, individual, a autolesão, tudo que você puder imaginar. Então eu acho que para o futuro, que é o mundo que eu quero que os nossos filhos cresçam, eu acho que agora talvez, e confesso para vocês que eu acho que a nossa sociedade vai ter muita dificuldade para enfrentar esse tema. Na minha opinião, o Supremo julgar isso agora simplesmente pela inconstitucionalidade vai criar um problema. E eu arrisco, professora Nara, eles vão tirar de pauta esse tema. Esse tema não vai ser julgado até o final do ano. Tá? Um pitaco, um palpite. Tá? Mas, gente, de certa forma, foi lindo ouvir vocês aqui hoje. Foi uma das coisas mais gratificantes. Obrigado aos professores, na verdade as professoras, né? Porque eu sou o único representante, né, do professor nesse grupo. É muito bonito ouvir esse tipo de explanação no nível que a gente ouviu aqui hoje. Né? Pessoas tão jovens, parabéns pela coragem. Realmente, no final, né, a coisa soltou e ficou muito bonito tudo. Os posicionamentos de todos aqui foram muito coerentes. Eu acho que é um tema que ainda tem muita coisa para acontecer. O exemplo holandês, Arthur, ele é muito equilibrado, porque você hoje lá utiliza e compra no tal dos coffee shops, né, que são as áreas específicas e voltadas para que esse tipo de consumo seja setorizado. Você não pode andar em Amsterdã, em vários locais da rua, ingerindo bebida alcoólica. Em vários locais você passa isso, a droga também. Tá? Então é isso, gente. O que a gente torce no fundo é que esse tema seja bem tratado pelo Supremo, seja tratado com responsabilidade, respeitando o indivíduo, tá? Mas sem dúvida nenhuma, cuidando para a nossa sociedade, que é uma sociedade carente, uma sociedade vulnerável, em que tem crianças aí que estão chegando e precisam viver uma sociedade melhor. Tá bom? Gente, parabéns, obrigado. Meninas, parabéns mais uma vez, tá? E até a próxima.